amados. O Senhor me deu a direção, nós vamos fazer diferente. O Senhor tratou comigo para depois eu ministrar. E essa noite, amados, eu quero contar a você algumas experiências que eu tenho tido nesses dias. E contar também, amados, a responsabilidade que nós temos. E hoje eu vou fazer como o apóstolo Paulo. Eu não canso de falar a vocês as mesmas coisas. Você já parou para pensar, amados, qual é o motivo que nós estamos aqui toda quinta, todo sábado? Nós estamos aqui toda quinta e todo sábado, primeiro para louvar o Senhor, para adorar, para interceder, mas para aprender, amados, o que temos, o que somos e o que podemos em Deus. Aleluia! Sabe, se nós não entendermos isso, amados, e não nos posicionarmos, não vai adiantar de nada a gente estar vindo para cá. Vai ser apenas mais uma quinta e mais um sábado, mais um culto de ensino e mais um culto de louvor e de adoração. Mas se nós viermos para cá com o entendimento de que primeiro iremos nos encontrar com membros do corpo do Senhor, com um propósito de desfazermos as obras de Satanás, amados, nós iremos ter cultos mais proveitosos. Eu tenho percebido, amados, desde quando chegamos aqui, uma tensão, pessoas, eu vejo pelo Espírito pessoas preocupadas com quantidade de dinheiro, de membros. Ei, o Senhor não nos chamou para isso. Aleluia! Certa vez, amados, o Senhor Jesus estava pregando para uma multidão e muitos discípulos dele disseram: duro é esse discurso, e começaram a ir embora, ao ponto de ficar só os discípulos de Jesus. E Jesus olhou para eles e disse: vocês querem também? E o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, disse: para onde nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Sabe, amados, Deus ele não está preocupado com quantidade de pessoas. Deus ele não está preocupado com quem acredita na sua palavra. O que ele tinha de fazer, ele já fez. Mas a palavra de Deus diz: se você pode crer, tudo é possível. Sabe, se você decidir no seu coração acreditar no que vai ser ministrado essa noite, amados, a sua vida tem que ser mudada. Ela não pode, ela tem que ser mudada. Vai fazer 3 meses, amados, que eu estou trabalhando na prefeitura, no Hospital dos Pescadores, e eu tenho visto nesse tempo Satanás oprimindo vidas de pessoas de uma maneira terrível, com sofrimento, com dor, com angústia e com medo. Sabe, mas hoje foi um dia difícil, um dia diferente, um dia opresso. Nesses 3 meses que eu estou lá trabalhando, nunca tinha enchido o hospital de pacientes, mas hoje tocou. Sabe, pessoas apodrecendo em vida, Satanás tomando conta do seu corpo. No final do plantão, agora de noite, chegou um rapaz que ele estava em fase terminal de câncer. E tinha escrito lá: cuidados paliativos. Sabe o que é cuidados paliativos? Apenas cuidar para morrer, porque não tem mais nada o que fazer. Esse rapaz estava em fase terminal de câncer, com um tumor na garganta. Esse camarada, ele sentindo dores terríveis, um sofrimento inimaginável. Ele só ficou
com osso. E sabe o que é pior? O pior de tudo, amados? Sem ninguém. Sem ninguém. Sozinho. Sabe, muitas vezes nós estamos tão alheios, tão aquém dos sofrimentos que muitos estão passando aí nesse tempo, amados. Quando o Senhor nos chamou para desfazer as obras de Satanás. E o Senhor, quando eu cheguei aqui, mas o Senhor me impeliu com um espírito de intercessão para interceder por esse povo. Sabe, porque nós não podemos, amados, nos conformar com o que está acontecendo nesse tempo. Amém. Nós não podemos nos conformar, mas com essa inércia que a igreja do Senhor está vivendo. Sendo levada. É como se Satanás ele tivesse ali colocando. Eu não sei se você já viu aqueles filmes que tem as câmeras filmando e ali vem a pessoa que. O espião que coloca uma foto assim, e a pessoa que está na câmera, você já viu? E a pessoa que está assistindo a câmera pensa que aquele ambiente está normal, deixa que ele está por trás fazendo algo. Você já viu um filme parecido com esse? Pronto. Então é isso que eu vejo pelo Espírito, amados. Satanás coloca nos olhos dos filhos de Deus, amados, e ele fazendo a festa por trás. Eu não sei você, amados, mas eu estou fazendo a minha parte. Eu estou fazendo a minha parte. Quando eu tenho a oportunidade, irmãos, a palavra de Deus diz: andai com sabedoria para com os que estão de fora, aproveitando o tempo. E a vossa palavra seja agradável e temperada com sal, para que saibais como convém responder a cada um. Eu declaro, amados, que a nossa consciência ela irá aumentar neste tempo do poder que nós temos. Amém. Precisamos entender que nós somos a própria voz do Senhor aqui na terra, porque somos embaixadores do Reino de Deus. Aleluia. Eu tenho visto nesses 3 meses, amados, o Senhor fazendo coisas extraordinárias para a honra e a glória do Senhor. Uma vez, semana passada, tinha uma paciente lá que ela estava toda inchada, toda problema cardíaco, e ela estava assustada, assombrada, porque o pessoal chegava, a primeira vez, aí já chegava, nem pedia licença, já ia furando ela. E quando eu cheguei para atender o plantão, ela estava lá assustada, com medo, amedrontada. E eu disse, e com aquela cara de choro, querendo ir embora, não podia. E eu disse, o que a senhora tem? Ela disse, eu estou com dor, eu estou com fome e não posso comer, eu estou com saudade da minha família e não posso sair daqui, e o pior de tudo, eu estou com medo. Diga aí, quando ela falou essas coisas, e no final ela disse, eu estou com medo, foi como um impacto no meu coração. Sabe, amado, Satanás está amedrontando as pessoas desse tempo, querendo mostrar que não existe ninguém para defendê-las. Mas eu disse, fique firme, porque a palavra de Deus diz que Deus ele não nos deu esse tipo de medo, mas no poder, de amor e de moderação. E naquele momento, amados, o Espírito Santo me guiou só para falar para ela, para agir com amor a vida dela. E eu disse, em pouco tempo, a senhora vai se embora para casa. Ela pensou que eu estava falando, porque
que eu sou da área de enfermagem. Ela pensou que eu estava falando naturalmente, que ela ia mesmo. Só que eu estava falando pelo Espírito. E quando foi no outro plantão, ela tinha saído de aula. Amém. Glória do Senhor. Então eu tenho visto, amados, a eficácia dessa palavra. E eu quero que você abra, amados, a sua Bíblia, lá no livro de Marcos, no capítulo 16, a partir do verso 1. No tema aqui da minha Bíblia diz assim: Jesus é ressuscitado. Aleluia. Amados, você acredita que ele ressuscitou? Muitas vezes, amados, falamos da boca para fora que acreditamos, mas não estamos vivendo a altura disso. A Bíblia diz aqui no verso 1 do capítulo 16, diz assim: em passado sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para ir ungir. E no primeiro dia da semana, eles foram ao sepulcro de manhã bem cedo, ao nascer do sol, e diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que a pedra já estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantados. Ele, porém, lhes disse: não vos assusteis, buscai a Jesus Nazareno, que foi crucificado, porque ele já ressuscitou, não está mais aqui, e eis aqui no lugar onde o puseram. Mas ide dizer a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, como ele vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. Aí no verso 15, Jesus aparece e dá uma ordem aos discípulos. No verso 14 ele diz assim: finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto ressuscitado. E no verso 15 ele diz assim: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Jesus mandou a gente fazer mais alguma coisa além disso? Não, né? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Jesus não mandou julgar, Jesus não mandou criticar, ele deu apenas uma ordem. Ele não mandou pregar toda a Bíblia, pastor, não diga isso. Você sabe o que é Evangelho? É a boa notícia de que Deus providenciou a salvação dos perdidos através da encarnação, morte e ressurreição de Cristo. Se você fizer só isso, você está cumprindo aquilo que o Senhor ordenou.
Mas nós estamos vivendo em um tempo, amados, de juízes. Pessoas se preocupando mais, amados, com a falha do irmão do que com o que Jesus ordenou. Ide e pregue. Sabe o que é pregar? Fazer e acreditar. Sabe por que Jesus quer, mas que os sinais nos acompanhem? Porque os incrédulos, eles só vão acreditar quando virem. Amém. Eles só vão acreditar quando virem. Certa vez eu estava na sala vermelha e tinha uma senhora também, gemendo em dor no coração, que estava com a veia destruída. E eu comecei apenas a falar que Jesus tinha levado todas as enfermidades dela. Essa jovem, ela passou a noite todo dia tomando remédio. Morfina, mas é uma das medicações mais fortes que tem para a dor. E ela passou a noite todo dia tomando morfina e a dor não passava. Quando eu comecei a falar do amor de Deus, da boa notícia do Evangelho, a dor dela desapareceu instantaneamente. Mas ela não precisou mais tomar medicação. Essa palavra é infalível. Aleluia. Ela não falha. Agora, será que nós podemos crer no que estamos falando? Será que nós temos convicção, amados, do que estamos pregando, ministrando? Será que nós estamos preparados? Sabe quando você vai ensinar algo, mas se você não tem convicção do que está ensinando, não tem segurança do que está ensinando, amados, aqui não surge efeito nenhum. O apóstolo Paulo, ele disse assim: antes, santificai a Cristo como Senhor e esteja sempre preparado. Aleluia. Não é a qualquer momento, é sempre preparado para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir razão da esperança que é em vós. Você concorda comigo, amados, para que eu tenha uma resposta eficaz? Eu preciso ter um conhecimento. Não é à toa, mas o apóstolo Paulo, ele instrui o seu discípulo Timóteo, ele diz: Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar e que maneja bem a palavra do Senhor. Você precisa manejar bem, amados, a palavra do Senhor, porque tem pessoas cheias de dúvidas nesse tempo, amados, por causa das multidões de doutrinas que têm surgido. Satanás está confundindo na cabeça das pessoas de uma maneira tão terrível, amados, que as pessoas hoje em dia não sabem se servem a Deus ou se servem o diabo, até mesmo dentro da igreja. E o Senhor inspirou o apóstolo Paulo e disse assim: tenha cuidado, para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição de homens, e não segundo a Cristo. Veja que tudo, amados, diz respeito à nossa responsabilidade. Veja que a palavra de Deus, ela sempre remete para nós uma responsabilidade de buscarmos aprender algo, amados, porque senão a gente vai ser enganado. Não é à toa que o Senhor deixou o seu Espírito Santo, amados, para nos guiar, para nos ensinar. Porque Satanás, nesse tempo, amados, ele está vindo de uma maneira tão sutil, que se você não conhecer o original, você vai ser levado. Se você não conhecer, amados, a essência, você vai ser enganado. E as pessoas não vão receber a transformação. E por todo mundo, pregue o Evangelho. Aleluia. Aí no verso 16 ele diz assim: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado.
E estes sinais seguirão aos que crerem. Estes sinais, eles não vão seguir aqueles que têm dúvida, aqueles que acham que creem, aqueles que pensam que creem. Mas esses sinais acompanharão aqueles que creem. Aleluia. Se você pode crer, estes sinais vão lhe acompanhar. Tem que lhe acompanhar. Pastor, mas é sempre? É sempre. Aleluia. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, e eles sararão. Aleluia. Sabe que nós não precisamos fazer força para que ninguém seja curado. Nós não precisamos fazer piruetas. A Bíblia diz que imporão as mãos sobre os enfermos e eles sararão. Amém. Amém. Amados, o poder ele vai emanar da nossa vida quando a gente agir e crer. Quando eu estendo as minhas mãos, amados, é porque eu estou crendo. Você concorda comigo? Quando eu tomo alguma atitude, alguma posição, é porque eu estou acreditando. Porque senão eu ia ficar pensando: será que eu estou doido? Será que eu estou ficando doido? Veja a importância de fazer acreditar. Você sabia que você pode orar por uma pessoa e aquela pessoa não está acreditando? É por isso que você tem que fazer acreditar no que você está fazendo. Ah, mas eu estou doente assim, por que você está fazendo assim com a mão para mim? Porque Jesus disse que aqueles que crescem imporiam as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados. Uma convicção, amados, daquilo que está fazendo. Se você pode crer, tudo é possível aquilo que crê. A Bíblia está recheada, amados, de sinais, de prodígios e maravilhas que aconteceram com os discípulos, porque eles creram. A Bíblia diz que a sombra de Pedro curava. A Bíblia diz que o lenço de Paulo curava. A Bíblia relata vários milagres, amados. Demônios saíram de vida de pessoas sendo libertas, apenas porque eles creram. E a Bíblia diz aqui no verso 20, no verso 19, do capítulo 16, diz assim: ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Aleluia. Agora eu quero trazer uma reflexão aqui para você essa noite. Nesse versículo aqui, eu vou ler ele de novo. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, veja que eles fizeram alguma coisa, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor. Você vê que eles precisaram fazer alguma coisa para que o Senhor cooperasse? Amém. Amém? E confirmando.
Veja que o Senhor só confirmou porque eles fizeram algo. Eles fizeram primeiro e depois o Senhor confirmou aquilo que eles estavam pregando. Sabe, mas que o Senhor ele vai confirmar tudo que eu estou falando aqui para você essa noite. Aleluia. Será que se o próprio Senhor ele estivesse aqui essa noite, do jeito que ele estava com os discípulos falando, você ia sair daqui e não ia fazer como esse pessoal que fizeram? Sabe por que eles saíram cortando a parte, amado, pregando o evangelho dele? Porque eles estavam cheios de júbilo, eles estavam cheios da unção, eles estavam cheios de alegria, mas porque eles viram o Senhor ressurreto subindo numa nuvem, eles viram. E eles ficaram tão empolgados, amados, que não tiveram como ficar trancados nas suas casas. Eles tinham que pregar o evangelho de uma maneira tão tremenda. Amém. Sabe que muitas vezes, amados, precisamos meditar mais nessas palavras para que isso comece a se tornar vivo dentro de nós. Para que esse queimou, ele comece a arder no nosso coração de uma maneira tremenda, mas que a gente não consiga ficar em casa. Amém, é verdade. E eles partindo pregaram por todas as partes. Sabe o que significa de todas as partes? Santo Antônio, Novo Santo Antônio, São Gonçalo, Rebuleiro, todas as 5 vizinhanças. E tudo que eles faziam, amados, o Senhor confirmava. Chegavam aqui doentes, o Senhor confirmava a cura. Tinha endemoniados, o Senhor confirmava com os demônios saindo e as pessoas mudando a sua maneira de pensar. E o Senhor confirmando, os sinais, os prodígios, maravilhas, e a glória do Senhor vai sendo derramada de uma maneira sobrenatural. Sabe, mas que muita gente aqui em Santo Antônio e em São Gonçalo, eles precisam ver os milagres acontecendo nesse lugar. Mas eles vão ver através da minha vida e da sua. Amém. Precisamos, amados, não apenas falarmos, mas começarmos a agir. Agora, sabe, amados, quando é que isso aqui vai começar a acontecer? Quando a gente começar, de uma vez por todas, a nos enchermos em oração, a virmos para a igreja cheios da unção, empolgados, amados, entendendo que o Senhor verdadeiramente está vivo, entendendo que quando Ele disser que quando estiverem 2 ou mais reunidos, Ele está aqui. Não importa a quantidade. Não importa a quantidade. Sabe, uma vez eu vi um testemunho, amados, de um jovem que chegou numa cidade da Alemanha e não tinha igreja nenhuma nos bairros. Não, tal igreja fechou, e tinha uma igreja lá, mas que tinha aproximadamente 5.000 membros, e aquela igreja tinha fechado. E aquele jovem chegou e ficou incomodado com os testemunhos do pessoal. Aqui era uma igreja isso, era uma igreja aquilo, e aquele homem começou a ficar incomodado com aquilo. E ele sozinho começou a orar, começou a interceder, começou a clamar ao Senhor por aquelas vidas daquela cidade. Quando a fé chegou 2 meninos. Chegou 2 meninos e ele começou a ministrar para aqueles meninos, e eles começaram a pregar o Evangelho. Só eles 3. Amados, em pouco tempo, aquela igreja estava com 200 membros. E
E eles começaram. E em pouco tempo, amados, aquela igreja estava com 1000 membros. E em pouco tempo, amados, aquela igreja voltou à quantidade de pessoas que estavam, 5.000 membros. E eles alcançaram aquela cidade. E pessoas começaram a ver sinais, prodígios e maravilhas, como nunca tinham visto. Sabe que Deus não está preocupado, amados, em demonstrar o seu poder aqui nessa cidade? Sabe que Deus não está preocupado, amados, em demonstrar a boa notícia do Evangelho? Ele está interessado, amados, em pessoas que creem. Se você pode crer, amados, você pode ser uma das pessoas que vai fazer a diferença aqui em São Gonçalo. Se você pode crer, amados, Deus vai manifestar o poder dele na sua vida. E através da sua vida, muitos serão transformados. Amém? Abra sua Bíblia lá no livro de Romanos. No capítulo 9. Capítulo 9, capítulo 10, a partir do 12. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí no verso 14 ele diz assim: como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos. Você pode dizer comigo: quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas. Amados, como as pessoas daqui vão conhecer essa palavra se a gente nunca sair daqui? Como pessoas vão vir para cá se a gente nunca convidar? Como pessoas vão ser salvas? Como pessoas vão ser libertas de enfermidade se a gente não impor as mãos sobre os doentes? Eu quero trazer uma reflexão para você, amados, esta noite. A Bíblia diz, em 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 10, diz que um dia todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Eu imagino, amados, que um dia nós iremos prestar conta de tudo aquilo que a gente ouviu e não praticou. Será que você tem buscado?
está aprovado para manejar bem a palavra do Senhor, para que quando uma pessoa vier tirar uma dúvida, você esteja preparado para libertar ela daquela dúvida? Será que você tem aproveitado o tempo para libertar uma pessoa que está desesperada, aprisionada nas mãos de Satanás? Deus ele nos chama nesta noite, amados, a uma responsabilidade maior, para nos enchermos, orando, cantando e salmodiando, para nos prepararmos, meditando na sua palavra, declarando aquilo que cremos e fazer, amados, a nossa parte, praticar o Evangelho, praticar a boa notícia do Evangelho, libertar os cativos das garras de Satanás. O Senhor ele nos chama nesse tempo, amados, para intercedermos. O Senhor ele nos convoca, amados, a ir e pregar o Evangelho. O Senhor ele nos chama a meditar na sua palavra, porque nós queremos ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam do Senhor. Precisamos estar atentos a cada pessoa que cruza o nosso caminho, amados, porque você não sabe quando aquela pessoa vai morrer. Pode ser pessoas da nossa família, pode ser amigos, colegas de trabalho. Precisamos estar atentos e cheios da unção, amados, para com uma palavra libertar os cativos que estão aprisionados pelo medo, pela ansiedade, pela angústia. Deus ele nos convoca. Deus ele está nos convocando nesse tempo, como igreja bendita do Senhor, para nos levantarmos em ousadia e em intrepidez, e fazer como aqueles discípulos que viram o Senhor sendo elevado nas alturas e saímos pregando por toda a circunvizinhança. Amém? Quero chamar a Daniela para cantar mais um louvor. E você fica atento, amados, nesse tempo, porque pessoas estão cruzando o nosso caminho, muitas vezes, amados, enviadas pelo próprio Senhor para serem libertas, e elas estão passando e voltando, indo e voltando, e elas não estão recebendo a libertação devida que está em nossas mãos. Nós nascemos de novo, amados, para fazer com que pessoas sejam libertas. Nós nascemos de novo, amados, para libertar pessoas. Essa é a essência do Evangelho. A Bíblia diz que o que ganha almas é sábio. A sabedoria já está em nós. O Espírito Santo já está em nós, amados, para nos capacitar, para nos instruir, apenas com uma palavra, para libertar as vidas. Amém? Quero que você fique de pé, feche os seus olhos agora nesse momento.